Muitas pessoas não conhecem as atribuições de um bombeiro civil, tá? E por isso muitas vezes fazem críticas ou acham que uma coisa tinha que ser de uma forma, né? Quando na verdade as coisas elas podem ser muito diferentes do que se imagina, tá? O bombeiro civil nem sempre vai ter uma roupa de aproximação, tá? Nem todos os postos você tem uma roupa de aproximação. O que já é errado, porque a roupa de aproximação é ela que te dá condições, com a respiração autônoma, de você, em meio a uma fumaça, fazer um desligamento de um quadro de energia, por exemplo. Como é que eu vou entrar para fazer um combate que eu já tenho, se você trabalha sozinho, você vai ter toda uma dificuldade de fazer esse combate, né? Por mais que as pessoas não entendam que o bombeiro civil ele é um prevencionista do princípio de incêndio, mas quando se o princípio avança para um incêndio, até a chegada do corpo de bombeiro, o bombeiro civil tem várias preocupações para ser resolvidas, tá? Uma das preocupações é a evacuação das pessoas. E para que o bombeiro não esteja sozinho, toda uma equipe de trabalho precisa se tornar um brigadista voluntário. Ela precisa fazer aquele curso, né, que capacita esse profissional, ele ganha uma porcentagem no salário dele e ele é capacitado para poder fazer o auxílio do bombeiro civil nesse momento. Esse cara vai poder fazer a retirada das pessoas, ele vai poder utilizar o botão de emergência do elevador, né? Muitas pessoas, até profissionais, ainda não sabem para que serve aqueles três botõezinhos que tem logo quando você vai entrar no elevador, geralmente no térreo, né? Tem esses três botãozinhos, né? Esses três botãozinhos é um sistema de emergência. Eu aprendi isso em condomínio, né? Eu tenho 16 anos de experiência em condomínio. E esse botão, quando aquele vidrinho é quebrar, tem um martelinho do lado, quebrou aquele vidro, aqueles botões eles vão vir para fora e ele aciona um dispositivo e os elevadores param no próximo andar, né, com as portas abertas. Ele tem a bateria lá no no break, uma bateria que carrega ele até o próximo andar e ele abre a porta e não fecha mais. O objetivo disso é que ninguém mais pegue esse elevador, porque mesmo que você faça um bloqueio do elevador, existem pessoas que no ato de desespero querem chegar até um lugar rapidamente e pegar alguma coisa, uma pessoa, um animal de estimação. E ela vai romper esse bloqueio. Então, imagina um prédio de 16 andares e uma pessoa entra em desespero querendo voltar para sua unidade. Ela vai analisar que subir 16 andares de escada não vai ter como, então ela vai querer pegar esse elevador. Ela vai insistir e ela vai conseguir. E ela pode ficar presa dentro do espaço confinado e morrer por asfixia de fumaça. E também pode acontecer do incêndio incidir sobre a rede elétrica do prédio, a rede de distribuição, e acabar a luz e ela ficar presa e ser esquecida dentro daquele elevador. Porque no momento de uma ocorrência você tem outras coisas para se preocupar. E quem vai se lembrar que tem alguém preso dentro do elevador? Então, para isso existe esse dispositivo que ele quase não é usado, ele quase não é percebido e ele quase não é entendido, né? As pessoas simplesmente não sabem para que serve. Então, aqui vai uma explicação bem fácil de se ter. Alguns elevadores têm até o resgate automático, né? Ele tem um sistema que quando a luz termina, as baterias conseguem carregar ele até o próximo andar e a porta se abre e a pessoa sai. São geralmente elevadores modernos que não têm casa de máquina, tem esse dispositivo. E existe no próprio elevador, quando não tem casa de máquina, geralmente no último pavimento tem a parte maquinária dele, que são placas, e ali você tem os botões para você fazer o controle do elevador, né? Para utilizar ele de uma forma de serviço, né? Uma forma de serviço. Com esse material você consegue mover o elevador de formas que no sistema automatizado não faria. Então, em cima do elevador muitas vezes é que ele tem alçapão, né? Que é aquela saída por cima, mas a maioria não tem. Tem área de serviço em cima, onde tem os botões também que pode ser controlado o elevador. Só que só os técnicos responsáveis pela empresa
E o corpo de bombeiro tem essa autonomia para utilizar aquele material. Por mais que você veja o cara da empresa fazendo e que você saiba os botões, né, para você botar na parte de serviço e manusear, você não pode fazer esse serviço. Você não pode ter posse de chave de elevador, né, de chave de porta, porque você não é um profissional capacitado para atuar. Qualquer erro que acontecer, você pode responder, né, até por um dolo eventual, né, quando você assumiu o risco do acidente. Tá? Então, em alguns lugares tem gente que tem esse tipo de coisa. Então você precisa entender que a roupa de aproximação ela é de suma importância para o bombeiro civil. Tá? Geralmente se faz a NR20, se faz ali um curso para você, na NR20 você vai correr com a roupa de aproximação, você vai saber ali, abriu todo o cilindro, voltou um para não travar o cilindro, né? Tem todo um ensinamento de como vestir a roupa, não é uma roupa difícil de vestir, mas que tem uma dificuldade na questão ali da máscara, dos tirantes, que tem que ser bem estudado as formas, né? Tem que já deixar a roupa em certo preparo. Agora, é responsabilidade das empresas manter o cilindro funcionando, né? Com a carga com a carga de oxigênio correta, né? Ali você tem nessa roupa de aproximação, tem alarme, né? Quando chega ali a 5, acho que 3 a 5 minutos da condição de ar, ela começa a apitar, alertando para você sair se você estiver num lugar de fumaça, porque vai começar a faltar o oxigênio ali. Eu não sei se a durabilidade é 20 minutos da roupa, do cilindro, mas cada cilindro ele varia de quantidade de ar, né? Então, a roupa, a máscara, a fumaça não entra nela quando ela está em uso, porque quando você puxa ela um pouquinho, o ar sai, né? E ali expulsaria a fumaça. E ela só preenche a máscara conforme você vai respirando. Ou seja, você tem condições de economizar o ar se você deixar de respirar, tá? Para uma eventual situação, a pessoa pode fazer uma apneazinha ali para poder economizar, levando em consideração o tempo que ela vai estar ali. E ela é uma roupa de aproximação, né, até 800 graus. Ela não é uma roupa de entrada no fogo. Tá? Embora a China tenha, parece que, ainda não tenho certeza, mas parece que inventou um traje que suporta 2000 graus sem se deteriorar. Tá? O elemento recebe o calor de 2000 graus e não se deteriora. Essa roupa, sim, é uma roupa incrível. E segundo especialistas, ela não sufoca o socorrista, né? Tem toda uma estrutura ali, mas tem que estudar mais sobre essa questão. E o bombeiro tem a manta térmica, que seria uma ótima opção ter essa manta. Eu não sei o preço, eu não sei onde vende, e a gente está muito atrasado nessa questão, porque eu preciso ter uma manta térmica no meu ambiente de trabalho. Se acontece uma moto que pega fogo numa garagem, eu com a roupa de aproximação, né, uma moto elétrica, ela vai eliminar hidrogênio no ar. Hidrogênio ele não é um gás inerte, ele é um gás explosivo, ele é um gás que entra em combustão. O nitrogênio é inerte, o hélio é inerte, não são gases que explodem, né? Muitas vezes você vê aí bolas de gás que pegou fogo, as pessoas pensam que o hélio que é o responsável. Não é, o hélio é um gás inerte, o nitrogênio é um gás inerte, inclusive o nitrogênio é usado na pressurização dos extintores de água. Também pode ser usado CO2 nos extintores de água, mas nos extintores de pó químico e de água é utilizado o nitrogênio como pressurizador ou o CO2. E no extintor de CO2 o próprio CO2 é utilizado também, é um gás inerte, dióxido de carbono. Monóxido de carbono é o venenoso, o dióxido é o que faz ali o gelo seco, né? Então, tudo isso a gente vai estudando. E as baterias de íons de lítio, elas são um perigo muito grande, né? Porque, por exemplo, um carro elétrico, ele já vai atingir mais de 1000 graus por conta da quantidade de bateria. Se existir uma fuga térmica, né? Ou seja, uma rachadura naquela bateria, ela entrar em contato com ar, é combustão instantânea. É um material classe D, que são classe dos pirofóricos, né? Queimam em alta temperatura.
Extintores tradicionais não são eficazes. A água causa explosões. O material libera hidrogênio, ou seja, tem que ter roupa de aproximação por conta da temperatura, que vai estar acima de 1000 graus, né? Por conta do hidrogênio liberado no ar, que pode entrar nos seus olhos, na sua pele, você respirar, no ouvido e tudo. Então você tem que ter roupa de aproximação com cuidado para a questão da explosão. Agora, uma simples moto, você usaria uma manta térmica para abafar ali e poderia ajudar. Mas já é um trabalho para o corpo de bombeiros. Você vai ver que eles vão vir com a roupa de aproximação, eles vão vir em números consideráveis, pelo menos 4 pessoas para colocar a manta sobre o carro. E imagina isso, cara, eu estou falando isso há muito tempo, dentro de uma garagem subterrânea. E ainda querem colocar carregadores de carro dentro das garagens subterrâneas. Tá? Então, um carro elétrico com incêndio dentro de uma garagem subterrânea é uma cagada completa, porque a temperatura muito elevada, ela distorce os vergalhões de dentro das colunas e das cintas do edifício. Né? Já fiz um estudo esses dias com um cara que é engenheiro, acho que é engenheiro civil, e ele fala que altas temperaturas podem danificar colunas de edifício. Então pode trazer uma estrutura para baixo. Não sabemos, né? Eu não sei nem que tipo de danos essa alta temperatura de um carro elétrico faria em uma tubulação de gás encanado, né? Você sabe que alguns edifícios têm gás encanado. Esse gás encanado pode ser apenas na parte do térreo, né? Onde existem lojas, ou em casos de apartamentos, como do Minha Casa Minha Vida, tem em toda a estrutura dos andares, né? O gás é um gás GNV, é igual o gás do carro. A diferença é a forma de pressurização dele, que no carro é um cilindro, né, de alta pressão, que ele recebe uma pressão quase o dobro, né, a pressão e mais a metade naquele cilindro do carro para poder testar ali o teste, vamos supor que é como o teste hidrostático de 5 em 5 anos do casco dos extintores, né? Que a gente tem o teste anual, né? O reteste, que vai fazer a recarga, que ali testa a mangueira, ver se não está ressecado e tal, né? É o nível 2, né, do teste. Você tem o nível 1, que é a inspeção visual, o nível 2, e o nível 3 seria o teste hidrostático, que acontece 5 em 5 anos, que é o teste da carcaça do extintor, né? Tipo, o CO2 ali trabalha com alta pressão, ele não tem manômetro, né? Então joga-se a pressão para ver se o casco está suportando ali trabalhar com aquela pressurização. E também no cilindro GNV a mesma coisa. Agora, você imagina a temperatura elevada sobre a tubulação de gás GNV. Você imagina o calor irradiado, né, que vai entrar em combustão os materiais de outro veículo, porque aquele calor vai incidir em radiação e vai começar a atravessar vidros do outro veículo e entrar ali no tecido do banco, que são materiais mais fáceis, né, de pegar fogo, ou vai incidir sobre ali um vazamento de combustível do carro, ou vai incidir sobre as próprias mangueiras ali as partes externas do GNV, que às vezes estão expostas, às vezes vem veículos que o GNV é na carroceria ali, é aberto. Então, a dificuldade, por exemplo, o bombeiro civil está num lugar e a preocupação dele, primeiro com as vítimas, né, que pode ter alguém ali que desmaiou na hora por um desespero, alguém que caiu, alguém que inalou fumaça. Eu preciso ter roupa de aproximação. Eu preciso ter um conhecimento muito bom da roupa de aproximação. E geralmente o bombeiro civil tem um estudo sobre a roupa de aproximação, mas tem que estudar muito mais, porque no último incidente que tivemos no Job Tijuca, o rapaz, né, ele morre no mezanino na tentativa de ajudar, e ele estava sem roupa de aproximação. Ele foi até o mezanino. O mezanino é aquela estrutura que muitas vezes eles fazem de ferro para fazer um segundo pavimento das lojas, chama-se mezanino. Ou seja, você chegar ali respirando fumaça, você não consegue voltar, porque você entra num processo de cianose.
que é quando o seu corpo não consegue fazer as trocas dos gases. Você respira ar atmosférico, você não respira só oxigênio. Você respira todos os gases ao mesmo tempo. Isso chama-se ar atmosférico, com uma porcentagem maior de hidrogênio, de oxigênio e tal, e de outros gases menor. Então, quando você respira, o seu corpo vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela respiração e vai eliminar o que não é necessário. Vai aproveitar oxigênio, vai aproveitar CO2, porque no nosso organismo nós temos sangue venoso e intravenoso, e você vê que um é mais escuro porque é carregado de CO2 e o outro é mais claro porque é carregado de oxigênio. Então, o que for necessário para essa troca, o organismo vai absorver. Só que quando o organismo absorve só um tipo de coisa em quantidade absurda, né, a pessoa morre asfixiada. Simplesmente ela começa a ter desmaio, o corpo entra em colapso, porque os seus órgãos não estão recebendo oxigênio. Os seus órgãos começam a entrar em colapso, começam a morrer. O seu cérebro não está recebendo oxigênio, porque você está respirando um tipo de fumaça tóxica com elementos químicos que às vezes é até desconhecido pela ciência, coisas que estão ali. Então, quando você respira só aquilo, né, você pode morrer, como acontece em casos de lugares fechados, onde você tem lareira, e a lareira consome todo o oxigênio, e você acaba inalando muito CO2 e adormecendo, não consegue acordar, você morre asfixiado. Como aconteceu lá no ninho do urubu, as crianças estavam, os jovens lá, os atletas, jovens atletas, dentro de um container, pegou fogo lá na parte elétrica do ar-condicionado e queimou a isolação térmica, que é um material, uma espuma que vira cianeto, né? Inclusive, há uma situação estranha que na Boate Kiss, a espuma que deveria ser anti-chama, era uma espuma acústica que eles botaram no teto, ela vira cianeto. E foi o que matou muita gente ali. Embora a temperatura tivesse sido muito elevada a ponto da carne do corpo da pessoa sair, né? Não tinha como se esconder, porque o fogo se alastrou muito rápido e as pessoas foram irradiadas por temperatura ali, cozidas, né? E o cianeto foi o gás usado para matar o povo judeu lá na época do Hitler. E a festa da Boate Kiss, o evento, né, que era um evento universitário para aquele dia, ocorreu exatamente no dia que se tem a lembrança das vítimas do Holocausto. É uma coisa, 20 e pouco de... Eu esqueci a data, não sei se é 27 ou 23 de janeiro. Sei que é o dia da lembrança das vítimas do Holocausto, que foi essas pessoas que morreram ali na época do Hitler, inclusive por cianeto sufocado em uma câmara de asfixia, né? Que você tem aquela cena lá dos corpos tudo um em cima do outro. E no caso ali da Kiss, como acontece em outras boates, alguns fatores poderiam ter salvo aquelas vidas. A saída de emergência. Se a saída de emergência fosse bem feita, bem elaborada, as pessoas teriam saído a tempo. Outra coisa, a espuma não ser inflamável. Existem tipos de espumas que o fogo não passa nela, ou seja, mesmo que usassem fogos, material pirotécnico, né, não tinha como matar aquelas pessoas. Então você tem ali um espaço confinado, pessoas que estavam ali pela primeira vez, com a dificuldade de achar a saída, inclusive nas saídas de emergência de um prédio, eu sempre falo que vocês têm que ter não só a placa direcionando, aquela placa verdinha que brilha no escuro. Aquilo não tem eficiência quando se tem fumaça. Tem que ser vermelho, aceso. Existem luzes de emergência que já são assim, ela tem um vidrinho vermelho e ela indica. Na Kiss, muita gente morreu dentro do banheiro porque parece-me que a identificação, eu já vi isso uma vez, eu não me lembro, naquela casa de show que tinha no Meyer, né? O Imperator, né? Cheguei aí no Imperator uma ou duas vezes. Se eu não me lembro se foi ali. O banheiro tinha lá ele e ela, aí tinha um negócio de vidro vermelho. Eu não me lembro se foi no Imperator ou se foi em Petrópolis, numa festa, mas eu vi um negócio bonito assim de vidro, só que era vermelho. Só que vermelho
é uma representação de uma coisa de emergência. Então, lá na Kiss, quando eles viram aquilo vermelho, eles tentaram achar, achando que era a saída, ficaram confinados no banheiro. Foi o lugar onde mais morreu pessoas. E isso vem se repetindo. Por quê? Porque não se tem. A pessoa que faz que tem um estabelecimento desse, cabe a ele ir ao Corpo de Bombeiro e fazer o alvará e fazer a fiscalização técnica de tudo para poder fazer os eventos. Não pode ter um evento sem saída de emergência. Tu vê que no cinema tem as saídas de emergências de dois lados, né? Que a pessoa acontece alguma coisa no cinema, a pessoa tem por onde sair, tem lá indicado vermelho. Então as pessoas não vão sair se pisoteando, porque elas sabem onde tem a saída agora. Se não saber onde tem a saída é o problema. Então, a NR20 dá essa capacidade para o bombeiro civil fazer todo esse procedimento de roupa de aproximação, né? E a necessidade dele ter essa roupa, porque muita gente, como aconteceu na COP30, utiliza os extintores de forma errada. Tinha um cara que passou com um extintor de pó químico com a mangueira rodando, o cara nem segurou a mangueira e contaminou o espaço todo com PQS. Aquilo ali sufoca, faz as pessoas tossir, causa irritação, e tu vê que a bombeira civil passa tossindo porque respirou aquilo e pode causar uma morte se o espaço for confinado, né? Então, a pessoa leiga já vai fazer a coisa na orelhada, ela não sabe, ela, na tentativa de ajudar, ela acaba colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, a roupa de aproximação é essencial para o bombeiro civil, a gente está falando nisso. E todo mês a supervisão vai aos postos, você tem que colocar roupa, você tem que apresentar-se, né, em tempo hábil, mostrando que você realmente está qualificado para a utilização. Por isso que eu achei estranho as considerações, o tempo que os bombeiros aí que faleceram no Shopping Tijuca, porque eu tenho certeza que eles tinham noção de como usar a roupa. Porque a gente sabe como é que é o trâmite. Agora, será que o cilindro estava ok? Será que não consideraram o ponto a possibilidade daquela roupa não estar com as condições adequadas? Tem que se investigar, tá? Então, isso tudo cabe à empresa fornecer o equipamento adequado e também trocar o equipamento quando ele apresenta defeito, porque é um equipamento que não pode de jeito nenhum estar com defeito. É como a CMI, é como a rede de incêndio, é como a RTI, o Reservatório Técnico de Incêndio. Não pode faltar água. A CMI não pode estar com problemas de pressurização, né? É uma rede, tem rede automática e é manual, né? A CMI, você controla às vezes o incêndio de um lugar, você entende que um lugar está tendo um incêndio através da CMI, né? Ela tem as VGAs, que são as válvulas de governo e alarme. Tem uns outros tipos de alarme mais antigos, que quando a rede despressuriza, né? O que é uma despressurização de rede? Um vazamento, por exemplo. Alguém abriu um hidrante para brincar. Acontece. Um sprinkler estourou porque alguém bateu nele e quebrou o sprinkler. Às vezes o cara com a escada aqui bate e quebra o sprinkler. Vai haver o quê? Um acionamento do alarme. O bombeiro civil sabe que aquele alarme só tem na CMI e ele vai ver que a rede despressurizou e vai à caça do que aconteceu. Porque pode estar acontecendo um incêndio, um princípio de incêndio. Já começou o incêndio, porque para estourar aquilo tem que chegar a 68 graus. Então, dentro de uma unidade pode estar havendo ali um incêndio escondido. E pela despressurização da rede, você começa a caçar igual um doido, porque você vai ver fumaça. Então, a rede está despressurizada por alguma razão. E aí começa o calvário do bombeiro civil, em visitar todos os espaços onde tem os hidrantes e todas as áreas onde ele consegue achar um sprinkler para ver onde está tendo vazamento de água, para poder saber, né? Porque se a demanda for alta de água, vai entrar as bombas principais, né? Então você tem ali uma jockey, que é uma bombinha pequenininha. A forma de pressurização que essas bombas fazem é por meio de vácuo, né?
elas jogam a pressão para uma câmara de vácuo, né, conforme elas vão se movimentando, e aquela câmara de vácuo vai fazer a pressurização da tubulação de incêndio, que muitas vezes está totalmente podre por dentro, né? Não existe ainda uma tecnologia que possa fazer com que aquelas bactérias que se alimentam da ferrugem da água, do oxigênio da água e também do gás carbônico, criem aqueles bolor dentro da tubulação, né? Ainda não existe um material químico, né, que possa botar ali e cabe com esse indivíduo que acaba com a estrutura de aço ali da tubulação de incêndio, né? E dentro dela fica um bolor, por isso que sai aquela água suja, né, que está muito tempo ali guardada, muitas vezes não é usada para nada. E trocar a água, muitas vezes as pessoas acham que adianta, mas eu acho que, pelo estudo que eu fiz, piora, porque vai renovar o oxigênio e CO2 e as bactérias vão ter com que se alimentar muito mais ainda. E ali causa mais ainda aquele bolor dentro da tubulação, tá? Então, pessoal, ter a roupa de aproximação, saber usar, o bombeiro civil vai saber usar. Tem que ter mais cursos mais fortes em relação ao combate nesse sentido? Sim. Só que vocês têm que entender que o bombeiro civil é um prevencionista do princípio de incêndio, tá? Eles estão esquecendo muitas vezes que vítima é vítima. Se você está num lugar sem roupa de aproximação e a pessoa está morta no meio da fumaça, você não consegue pegar. Você não tem como entrar ali. Entende? Não é covardia você não entrar. Primeira regra, sua vida, a vida da sua equipe e depois a vítima. Vítima é vítima. Muita gente acha que isso daí é uma insensibilidade, mas é isso que é ensinado no curso. Então, como é que, imagina, eu vou fazer um combate dentro de uma sala que está em chama, tá? Eu tenho todo um procedimento que às vezes o meu gestor não entende. Eu não vou chegar lá e meter o pé na porta e arrombar. Se eu meto o pé na porta, acontece um backdraft, que é a entrada brusca de oxigênio, causa uma explosão e lá dentro já está acontecendo um flashover, que é quando os elementos o fogo começa a consumir tudo, e ali você só tem ali fumaça e o fogo consumindo a própria fumaça em alta temperatura, a mais de 700 graus, a 1000 graus. Se você entrar com o pé na porta, você causa uma explosão. Vai entrar o oxigênio, vai vir aquela língua de fogo, vai queimar quem tiver. Ainda mais se você tiver um espaço pequeno, né? Com salas comerciais às vezes curtas. Você vai cozinhar ali. E sem roupa de aproximação, pior ainda. Tá? Então, você já tem a dificuldade, você tem um giz compacto, você vai ter que fazer uma entrada, tipo assim, abaixado, com a roupa de aproximação. Você sozinho para fazer isso teria que ter um pé de cabra. Primeiro você vai preparar a linha de mangueira, né? Desligar a energia, isso tudo no meio da fumaça, tá? Para você entender o calvário do bombeiro civil. Você desligou, você vai ter que abrir um quadro de energia e saber qual é a sala que está pegando fogo. Desligou, né? Você não vai desligar geral, que você vai ficar no escuro. Então, tu desligou ali a sala para você entrar, vai fazer um combate com água, porque já não é um princípio de incêndio. Você vai fazer a linha de mangueira primeiro, deixar ela pronta, não vai ligar, você estando sozinho. Aí você vai abaixado, você vai pegar o pé de cabra, né? Abre-se um pouco a porta, conseguir. E essas portas que tem uma subporta de vidro, é uma porcaria, porque você vai ter que quebrar a porta de vidro para depois fazer a abertura daquela porta. Com um pé de cabra que você já tem que ter um machado. Se você abrir pouca coisa e fechar, não vai causar um backdraft, tá? Por quê? Porque não vai entrar tanto oxigênio. E você vê o procedimento, o bombeiro está abaixado, ele vai ligar a linha de mangueira, ele sozinho fazendo isso. Vai ter que ligar e correr com a mangueira já na mão, a porta já está um pouco aberta. Imagina, você vai ter que abrir a porta, jogar água e fechar a porta. Abrir a porta, jogar água e fechar a porta para fazer a refrigeração da parte interna, né? Tentar modificar o estado quente que está lá dentro. Você abaixadinho ali, é difícil fazer sozinho. Não, assim, praticamente o cara tem que ter muita tranquilidade para fazer até a chegada do corpo de bombeiro para que aquilo não se alastre. Porque você tem a roupa de aproximação, você tem o conhecimento técnico e a tua vida não está em risco. Só que preste atenção,
em todo momento você tem que ter um ponto de saída, porque o seu cilindro vai acabar. Você tem contra você a quantidade de oxigênio que tem no seu cilindro. Então, se você verificou e avaliou que são bens materiais que dá para chegar ao corpo de bombeiro e que não tem vítima ali, a melhor coisa é você não fazer. Então, essa avaliação é o que você tem que entender, que você tem que saber um ponto de escape para quando sua roupa começar a alarmar, você sair, meter o pé e deixar da forma que está lá para o corpo de bombeiro agir, porque você não tem uma equipe, você não tem, por exemplo, num corpo de bombeiro, entra uma equipe, ó, em comunicação, meu cilindro está acabando, vem outro, pum, já vai outro, já pronto já para poder dar continuidade daquilo. A gente não tem isso, filho. A gente não tem isso. Para mim, eu teria que tirar aquela roupa, tirar aquele cilindro, botar outro para poder tentar novamente lá resolver o problema. Só que nós somos contratados para princípios de incêndio, tá? Por mais que as pessoas não entendam isso. Não, mas você tem que cuidar dos bens da edificação. Sim, eu tenho que cuidar dos bens preventivamente. Eu vou estar, com toda a ação preventiva que eu faço, eu estou cuidando do patrimônio. Tá? Porque eu estou deixando de... Estou identificando riscos que vão causar dano ao patrimônio e à vida. Eu já estou fazendo isso durante a minha vida toda. Não é que você olha lá um reator de uma lâmpada que está aquecendo, que você sabe que pode causar um incêndio, você desligou, comunicou a manutenção, você está preservando o patrimônio. É o que mais a gente faz é preservar o patrimônio. Só que algumas empresas, eu não sei se fazem de orelhada, né? Mas elas acham que todo patrimônio é responsabilidade nossa. Negativo. Não é assim que funciona, não. Nós vemos os riscos e preservamos o patrimônio através do risco. Tá? Então, tipo assim, se tem aqui alguma coisa com problema, eu vou encaminhar esse problema para quem é de devida responsabilidade, a manutenção. Eu fiz a minha parte, entendeu? Eu não vou ser responsabilizado por aquilo, porque aquilo ali é uma coisa que aconteceu no ambiente de trabalho, alguém quebrou ou alguém te furtou. Não, eu não tenho como me responsabilizar por uma mangueira que sumiu. Se eu faço minha ronda periódica e vou conferir a mangueira. Se a mangueira sumiu, a culpa eu não tenho que pagar a mangueira. Eu não tenho que pagar se eu fiz a minha ronda preventiva. Entende? Então eu não tenho responsabilidade sobre aquele material. A responsabilidade é do prédio, do lugar. A minha responsabilidade é fiscalizar para ver se ela está lá, se ela está em bons usos, se está em boas condições. O cara pegou e trocou um extintor, pegou um extintor dele, botou lá e pegou dali e levou para ele. Eu não tenho culpa. Eu identifiquei que estava lá, outro extintor, eu não tenho que pagar aquele extintor. Foi eu que falei ele. Então, tem que tomar certos cuidados que algumas empresas têm posições que a gente precisa chegar e falar, olha, isso não é dessa forma, como vocês estão pensando. Cuidar do patrimônio é você evitar com que aconteçam coisas graves que vai causar prejuízo para vocês. Mas se a gente mostra e vocês não tomam providência, aí a responsabilidade passa a ser da manutenção e dos gestores do local.